Olá, tudo bem, turma? Professor Tadeu com a disciplina Pesquisa de Mercado. E nós iremos trabalhar em nossa aula Pesquisa de Potencial de Mercado. E esta aula é a aula 2, parte 1. O objetivo desta aula é aprender as práticas em pesquisa de potencial de mercado. E como tópicos desta aula, nós teremos as tendências e desenvolvimento tecnológico e também estudo de cenários. E, relembrando a nossa aula passada, nós aprendemos que os dados coletados em uma pesquisa, eles podem ser secundários ou primários, e que as principais técnicas de coleta de dados da pesquisa qualitativa são as discussões em grupo, as entrevistas individuais em profundidade e técnicas de projeção. E também aprendemos que a experimentação ela pode ser conduzida em um laboratório ou em ambiente de campo. Pesquisa de potencial de mercado. Para esta aula, vamos utilizar a empresa de fachada Acha Tudo, que trabalha com pesquisa de marketing. E esta nossa empresa, ela vai estar prestando serviço para uma outra empresa que desenvolve programas e aplicativos para computadores, tablets e celulares. Esta empresa, ela desenvolveu um software que ajuda professores a elaborarem, armazenarem, selecionarem e imprimirem exercícios e questões para suas avaliações. Porém, apesar do produto pronto, e uma vez que a empresa ela desconhece o potencial desse mercado, ela precisou contratar os serviços da Acha Tudo para conseguir levantar algumas informações. Então, este é o cenário do qual a gente vai estar inserido. Então, assim, a empresa ela sabe que o seu produto ele pode ser usado por professores do ensino médio e superior. Porém, ela não tem a ideia de quais são as preferências e a disponibilidade desses professores por utilizar esse tipo de software. E além disso, essa empresa ela desconhece o tamanho do mercado no Brasil e ainda não decidiu por qual região começará a comercializar o seu novo software, ou seja, seu programa de computador. Por exemplo, seria o estado do Piauí o local mais indicado para iniciar a oferta desse produto com sucesso? E que tipo de professor estaria disposto a investir em um programa, né, ou um software desse tipo? Quais seriam as vantagens obtidas por esses professores usuários dessa ferramenta tecnológica? E mais, quantos professores estariam dispostos a investir parte do seu dinheiro nessa ferramenta? E também, qual é o preço que eles estariam dispostos a pagar? Essas são algumas das típicas perguntas que devem ser respondidas em uma pesquisa de potencial de mercado. O que mais, no entanto, você terá de aprender para dar conta dessa pesquisa? Inicialmente, deve-se aprender que a pesquisa de potencial de mercado ela tem justamente a função de estimular e prever o tamanho de um mercado, identificando a concorrência direta e indireta, e também a fatia de mercado que os concorrentes ocupam, além do tamanho desse mercado que a empresa ela pretende conquistar. E assim, a gente, ao estudar sobre prática de pesquisa de potencial de mercado, você estará habilitado para conseguir realizar o trabalho contratado pela Acha Tudo. Então, vamos lá. Inicialmente, é importante frisar que as pesquisas mercadológicas elas seguem as tendências de desenvolvimento tecnológico. Isso é evidente. As empresas elas buscam sempre essa inovação tecnológica.
aproveitando-se e apropriando-se das novas tecnologias para fazer descobertas e construir inteligência de mercado, que é o que se busca. A aplicação de pesquisas de marketing está caminhando para se tornar indissociável dos recursos tecnológicos, ou seja, essa evolução está se estreitando cada vez mais a essa tecnologia, aos laços tecnológicos. Pois cada vez que um pesquisador ele tem o seu trabalho facilitado ou melhorado em termos de produtividade, qualidade e velocidade, e também com o uso de elementos tecnológicos como programas computacionais como os softwares, ultrabooks, tablets, smartphones, câmeras, dentre outros dispositivos eletrônicos, assim, os recursos antigos eles vão ficando obsoletos, como por exemplo as pranchetas, papel, lápis, borracha. Então, assim, estão se tornando cada vez mais raridade esses recursos na aplicação de pesquisas de forma geral, e principalmente nas pesquisas mercadológicas. Por exemplo, nas pesquisas do IBGE, não se vê mais aquela pesquisa onde o pesquisador ele se utiliza de prancheta, lápis. Não, é um aparelho onde se guarda as informações coletadas. E por sua vez, em relação à construção do conhecimento, gente, nunca foi tão fácil hoje em dia acessar dados, levantar informações sobre um mercado qualquer. Porque já foi até dito antes, né, anteriormente, que as pessoas hoje em dia, quando elas querem buscar informação sobre um determinado produto ou empresa, a internet está aí para dar essas informações. E atualmente, assim, o clique, né, que a gente dá no computador, o clique, ele ganhou um poder extraordinário. Basta assim você clicar no site correto para que todas as informações ali apareçam. Assim, o que é muito diferente dos tempos antigos, assim, na década de 90, por exemplo, quando a gente ainda não vivia esse apogeu da internet. A gente tinha pouco acesso às informações das empresas e dos produtos. E assim, quando as informações frequentemente estavam disponibilizadas em anuários exclusivos, quase sempre eram inacessíveis para o pesquisador de marketing ou para o cidadão comum. E esses fatos, né, essa dificuldade de acesso, estimularam o surgimento de novas abordagens para executar o processo de pesquisa mercadológica. E vale lembrar que essas novas abordagens elas só se tornaram possíveis graças ao desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é evidente. E nesse sentido, a pesquisa mercadológica ela sofre um impacto direto na sua prática de atividades. Pois assim, atualmente, a rede mundial de computadores, a internet, né, e o comércio eletrônico, eles são fontes riquíssimas para a coleta de dados. E assim, e cria-se com isso oportunidades para a inovação no modo de se fazer pesquisas. E além disso, a pesquisa de marketing, ela deixa o status de ser uma atividade organizacional de nível tático e passa a ser considerada estratégica pelas organizações. Então, assim, é muito difícil uma empresa se trabalhar com estratégia e não associar com marketing. O marketing está ali justamente para enriquecer essa estratégia da empresa. E principalmente em razão de sua característica de produzir inteligência competitiva do mercado. O marketing ele é importante por conta disso. E nesse contexto do desenvolvimento tecnológico, é que o pesquisador
de marketing, né? A gente está assim falando muito essa questão do pesquisador de marketing, né? Por conta da nossa disciplina. Ele desenvolverá as suas atividades agindo para satisfazer a necessidade de gerar informações em um ambiente globalizado e muito competitivo. Então, assim, são palavras que hoje em dia a gente encontra muito, né? Essa questão do mundo globalizado e competitividade, com mudanças em alta velocidade e clientes bem mais exigentes. Então, a gente, assim, as empresas elas têm assim observado essa questão, né, da velocidade das mudanças e um cliente cada vez mais exigente. E, portanto, mais difíceis de serem conquistados e mantidos. Porque não basta apenas você só conquistar o cliente, mas sim tem que manter. E em razão disso, o pesquisador mercadológico contemporâneo ele deve buscar resultados em profundidade, com clareza, com adoção de várias abordagens, né? Inclusive essas abordagens já falamos até anteriormente. E também é recomendado que o pesquisador ele persiga informações que possam dar pistas sobre o futuro por meio de pesquisas de tendência, né? Muitas empresas elas fazem isso. Elas tentam, de certa maneira, adivinhar o futuro, né? O futuro entre aspas, né? O que pode vir a acontecer no futuro recente, né? Não tão distante. E para complementar, é preciso que o pesquisador de marketing ele reconheça e utilize o mundo digital. É indiscutível isso, né? Não tem como hoje em dia se trabalhar com pesquisa, informação e não se trabalhar com o mundo digital, né? Como meio, né? Então ele pode utilizar isso como meio para se pesquisar, claro. E assim, como é preciso utilizá-lo também como objeto de pesquisa, monitorando e realizando pesquisas em redes sociais. As redes sociais também elas fornecem muitas informações, especialmente sobre os consumidores, sobre nós. Então temos aqui uma figura que ela vai ilustrar justamente esse contexto no qual o pesquisador mercadológico ele está inserido e desenvolve as suas atividades de pesquisa, certo? Então vamos ver esta figura e analisá-la. Então temos aqui um cérebro, né? Temos aqui um cérebro e temos aqui o contexto de atuação do pesquisador de marketing, né? Que vai girar em torno da necessidade de gerar inovação, velocidade, né? Vai estar atento à velocidade das mudanças globais, também vai estar atento aos clientes mais exigentes e difíceis para se conquistar, bem como um ambiente globalizado e de alta competitividade. E pensando nisso, né, se atentando a isso, o que é que se busca? Busca-se resultados em profundidade, trabalhar por meio de múltiplas abordagens, pesquisas, trabalhar com pesquisas de tendência, associar o mundo digital como meio para se pesquisar e o mundo digital como objeto de pesquisa, e bem como monitorar, né, fazer o monitoramento e pesquisa nas redes sociais. Então, isso é crucial para o sucesso das pesquisas. Então, todos esses elementos eles não podem ser esquecidos ou indissociáveis. Em relação à construção do conhecimento, gente, nunca foi tão fácil hoje em dia acessar dados, levantar informações sobre um mercado qualquer.
porque já foi até dito antes, né, anteriormente, que as pessoas hoje em dia, quando elas querem buscar informação sobre um determinado produto ou empresa, a internet está aí para dar essas informações. E atualmente, assim, o clique, né, que a gente dá no computador, o clique, ele ganhou um poder extraordinário. Basta assim você clicar no site correto para que todas as informações ali apareçam. Assim, o que é muito diferente dos tempos antigos, assim, na década de 90, por exemplo, quando a gente ainda não vivia esse apogeu da internet. A gente tinha pouco acesso às informações das empresas e dos produtos. E assim, quando as informações frequentemente estavam disponibilizadas em anuários exclusivos, quase sempre eram inacessíveis para o pesquisador de marketing ou para o cidadão comum. E esses fatos, né, essa dificuldade de acesso, estimularam o surgimento de novas abordagens para executar o processo de pesquisa mercadológica. E vale lembrar que essas novas abordagens elas só se tornaram possíveis graças ao desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é evidente. E nesse sentido, a pesquisa mercadológica ela sofre um impacto direto na sua prática de atividades. Pois assim, atualmente, a rede mundial de computadores, a internet, né, e o comércio eletrônico, eles são fontes riquíssimas para a coleta de dados. E assim, e cria-se com isso oportunidades para a inovação no modo de se fazer pesquisas. E além disso, a pesquisa de marketing, ela deixa o status de ser uma atividade organizacional de nível tático e passa a ser considerada estratégica pelas organizações. Então, assim, é muito difícil uma empresa se trabalhar com estratégia e não associar com marketing. O marketing está ali justamente para enriquecer essa estratégia da empresa. E principalmente em razão de sua característica de produzir inteligência competitiva do mercado. O marketing ele é importante por conta disso. E nesse contexto do desenvolvimento tecnológico, é que o pesquisador de marketing, né, a gente está assim, falando muito essa questão do pesquisador de marketing, né, por conta da nossa disciplina. Ele desenvolverá as suas atividades agindo para satisfazer a necessidade de gerar informações em um ambiente globalizado e muito competitivo. Então, assim, são palavras que hoje em dia a gente encontra muito, né? Essa questão do mundo globalizado e competitividade, com mudanças em alta velocidade e clientes bem mais exigentes. Então, a gente, assim, as empresas elas têm assim observado essa questão, né, da velocidade das mudanças e um cliente cada vez mais exigente. E, portanto, mais difíceis de serem conquistados e mantidos. Porque não basta apenas você só conquistar o cliente, mas sim tem que manter. E em razão disso, o pesquisador mercadológico contemporâneo ele deve buscar resultados em profundidade, com clareza, com adoção de várias abordagens, né? Inclusive essas abordagens já falamos até anteriormente. E também é recomendado que o pesquisador ele persiga informações que possam dar pistas sobre o futuro por meio de pesquisas de tendência. Né? Muitas empresas elas fazem isso. Elas tentam, de certa maneira, adivinhar o futuro. Né? O futuro entre aspas, né? O que pode vir a acontecer no futuro recente, não tão distante. E para complementar
é preciso que o pesquisador de marketing ele reconheça e utilize o mundo digital. É indiscutível isso, né? Não tem como hoje em dia se trabalhar com pesquisa, informação e não se trabalhar com o mundo digital, né? Como meio, né? Então ele pode se utilizar isso como meio para se pesquisar, claro. E assim, como é preciso utilizá-lo também como objeto de pesquisa, monitorando e realizando pesquisas em redes sociais. As redes sociais também, elas fornecem muitas informações, especialmente sobre os consumidores, sobre nós. Então temos aqui uma figura que ela vai ilustrar justamente esse contexto no qual o pesquisador mercadológico ele está inserido e desenvolve as suas atividades de pesquisa, certo? Então vamos ver esta figura e analisá-la. Então temos aqui um cérebro, né? Temos aqui um cérebro e temos aqui o contexto de atuação do pesquisador de marketing, né? Que vai girar em torno da necessidade de gerar inovação, velocidade, né? Vai estar atento à velocidade das mudanças globais, também vai estar atento aos clientes mais exigentes e difíceis para se conquistar, bem como um ambiente globalizado e de alta competitividade. E pensando nisso, né, se atentando a isso, o que é que se busca? Busca-se resultados em profundidade, trabalhar por meio de múltiplas abordagens, pesquisas, trabalhar com pesquisas de tendência, associar o mundo digital como meio para se pesquisar e o mundo digital como objeto de pesquisa, e bem como monitorar, né, fazer o monitoramento e pesquisa nas redes sociais. Então, isso é crucial para o sucesso das pesquisas. Então, todos esses elementos eles não podem ser esquecidos ou indissociáveis. Exemplificando, uma empresa percebeu que o monitoramento nas redes sociais poderia trazer informações relevantes sobre a percepção dos seus clientes em relação ao atendimento e a satisfação deles para com ela. Essa empresa contratou uma agência de pesquisa e pediu um relatório que indicasse quantas vezes o nome dela tinha sido citado nas redes sociais e nos mecanismos de buscas, indicando as fontes de procura, ou seja, quem digitou o nome dela, e descrevendo os comentários após as citações. Além dos aspectos tecnológicos, né, que a gente pode observar, a pesquisa mercadológica ela também vem recebendo influência da pesquisa acadêmica, ou seja, dos centros universitários. As universidades elas têm desenvolvido muitos trabalhos acerca da pesquisa mercadológica, principalmente no que se refere ao emprego de abordagens multidisciplinares, né? O caráter multidisciplinar de uma pesquisa ele é dado pela necessidade de se realizar um trabalho coletivo com elementos como pesquisadores e profissionais e que possuam formações acadêmicas diferentes e experiências distintas. Então, assim, o que a gente pode observar que essa área de trabalho da pesquisa de mercado, ela tem se desenvolvendo a cada dia. Vamos aqui continuar com mais um outro exemplo para reforçar essas primeiras ideias que a gente está trabalhando. Uma pesquisa resolveu planejar e executar uma pesquisa de marketing.
uma vez que acompanha as novas tendências para esse tipo de pesquisa. Uma empresa resolveu adotar a triangulação como base para essa pesquisa. O que pode ser observado aqui? A coleta de dados foi realizada pelo preenchimento de um questionário físico, ou seja, o papel, em supermercados e farmácias na primeira fase, que teve uma abordagem quantitativa. E em segundo momento, a pesquisa assumiu uma abordagem qualitativa. E os dados eles foram coletados por entrevistas realizadas pela internet. Então, assim, nessa pesquisa, utilizou-se os modelos de pesquisa qualitativa e quantitativa, como foram apresentados, coletou dados com questionários físicos em locais diferentes e ainda entrevistou pessoas usando a internet. E além desses fatores, o que pode ser observado? É que a empresa ela empregou diferentes profissionais para trabalhar de forma multidisciplinar em um mesmo projeto. E todas essas ações elas são caracterizadas sob o termo de triangulação. E certamente são tendências que vieram para ficar e ajudar os pesquisadores de marketing. De certa maneira, essas tendências elas vão auxiliar os profissionais de marketing, bem como realizarem as pesquisas de forma mais eficientes para produzirem resultados que contribuam com a inteligência de mercado, como já foi dito antes. Todas essas ações elas são caracterizadas sob o termo de triangulação e certamente são tendências que vieram para ajudar os pesquisadores de marketing a realizarem pesquisas mais eficientes para produzirem resultados que contribuam para a inteligência de mercado que baseará as decisões dos executivos. Então, todos esses pontos eles foram observados nesse pequeno exemplo que a gente mencionou. E agora, pense então em uma maneira de prever o futuro sem uma máquina do tempo. De que forma a gente pode fazer isso? É justamente com essa finalidade que o pesquisador ele realiza uma pesquisa de tendência com essa finalidade de tentar prever o futuro sem a máquina do tempo. A nossa máquina do tempo é a pesquisa. E, assim, para descobrir as novas necessidades e preferências no universo de seus potenciais ou atuais clientes. Vale lembrar que a descoberta de uma tendência por si só não significa a sua completa concretização. Pode ser apenas uma especulação, algo que pode ser ou não. Razão pela qual o pesquisador de marketing ele deve se precaver e incluir no seu relatório de pesquisa orientações para potencializar e democratizar essa tendência por meio de ações que envolvam, por exemplo, as ferramentas do marketing conhecidas como os 4 P's, que são o produto, preço, promoção e prazo. E falando de outra maneira, essas orientações elas devem estar voltadas para disseminar a tendência descoberta entre a população, para que mais pessoas tomem conhecimento dela. E assim, com isso, aumentando o potencial de compra e, consequentemente, o potencial desse mercado, como se fosse um efeito dominó. Outra estratégia importante
para a realização de uma pesquisa de potencial de mercado é o estudo de cenários. O que seria isso, né? O termo cenário significa o conjunto de itens formado pela descrição de situações futuras que dependerão de alguns fatores para se concretizarem. Então, assim, por exemplo, o cenário econômico de um país, né? Em uma previsão de 5 anos, por exemplo, cenário econômico, com certeza influenciará o mercado e o volume de vendas de um dado segmento. E é por isso que um estudo de cenários ele deve ser realizado de maneira consistente, profunda e coerente, construindo indicadores que permitam monitorar a concretização dos fatos que causarão a transição da situação original para a situação prevista para o futuro. Então, assim, o estudo de cenários ele é uma ferramenta que ela tende, que ela prospecta o futuro, identificando, construindo e testando cenários alternativos com base em possíveis acontecimentos nos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e tecnológicos. Então, são todos esses aspectos que são incluídos na ideia de cenário. Entre outras finalidades, um estudo de cenário ele também pode servir para alertar, por exemplo, os executivos tomadores de decisões sobre mudanças e descontinuidades que poderão afetar o seu negócio. E assim, tomar conhecimento de possíveis cenários contribui para unificar e compartilhar as potenciais visões de futuro. Isso é importante. Quando se fala, por exemplo, do indivíduo ser um empreendedor, né? Quando a gente fala nessa ideia de potencial visão de futuro, a gente associa também a ideia do empreendedor, né? Uma característica do empreendedor, em que ele deve justamente ter essa potencial visão de futuro. E aproveitando essas visões para basear em decisões de presente que facilitarão e orientarão a adequação da empresa para chegar no futuro com vida e com grandes chances de alcançar os seus objetivos. Observa-se que a indústria automobilística, por exemplo, ela é uma forte usuária dos estudos de cenários para apoiar as decisões estratégicas. Sempre que o segmento automotivo ele percebe a possibilidade de alteração no cenário, ele precisa fazer a implantação de contenções para neutralizar ou potencializar os efeitos de alguma mudança. Frente a um cenário de crise econômica, por exemplo, e a redução de um novo volume de vendas para o mercado interno, por exemplo, a indústria automobilística ela investe geralmente em ações comerciais para o mercado externo e promovendo com isso a exportação de uma parcela maior de sua produção. Isso também se torna verdade quando o cenário ele prevê uma desvalorização cambial da moeda local frente ao dólar. Então, assim, toda vez que, por exemplo, o real ele se desvaloriza, as multinacionais elas miram no mercado internacional, forçando também com isso a adoção de estratégias de nacionalização das autopeças ou componentes que são comprados no exterior. A capacidade produtiva e o volume de produção são dois aspectos
que caminham lado a lado com os estudos dos cenários econômicos, encomendados pelas montadoras de veículos, como variação cambial, crescimento econômico, o PIB, inadimplência, são fatores que impactam diretamente as previsões de vendas de veículos automotores e serve também, de parâmetros para decisões de investimentos para elevar a capacidade produtiva e assim como para as decisões de volume de produção. Já imaginou, por exemplo, o que poderia acontecer com uma montadora de veículos automotores que mantivesse o seu alto volume de produção em épocas de crise econômica? Falta de crédito e elevada inadimplência? Ou o que poderia resultar a manutenção do seu baixo volume de produção em épocas de aquecimento da economia? Então, assim, um estudo de cenários, ele não serve apenas para indicar ou prever uma situação que julga ser a correta. Empregá-lo dessa maneira é um erro e que pode custar muito caro para quem o cometer. Um estudo de cenários necessariamente ele deve montar vários cenários, partindo de um cenário bem pessimista, elas têm que partir do cenário pessimista para um cenário bem otimista. Agora, o porquê disso? Bem, a empresa que conseguir visualizar situações diferentes, ou seja, pessimistas e otimistas, com certeza ela montará estratégias de adequação, ou de contenção ou de expansão, de acordo com cada um desses cenários, e, portanto, estará mais preparada para a ocorrência de qualquer um deles. E falando de outro modo, cenários diferentes exigem ações e medidas diferentes. É uma máxima. Falando de outro modo, cenários diferentes exigem ações e medidas diferentes. Assim, preparar-se apenas para um cenário que é dado como certo já deixou muitas empresas em dificuldades diante de um cenário único e muito diferente do prescrito pelo estudo. A indústria, por exemplo, de carburadores automotivos, ela se baseia em um cenário de expansão do mercado. E ela investia pesado para elevar a sua capacidade produtiva para atender essa expansão de mercado automotivo. Então, o que esse segmento de indústria ele não previu ou ignorou foi o cenário de desenvolvimento de novas tecnologias. Isso tem acontecido com muitas empresas, que elas não ficam atentas às inovações tecnológicas. Então, em razão do qual todos nós já sabemos o resultado, houve uma quebradeira geral das empresas e o desaparecimento desse segmento, porque houve o quê? A injeção eletrônica nos veículos. Então, desenvolvimento tecnológico, multidisciplinariedade, tendências e cenários são termos ligados à pesquisa de potencial de mercado e que certamente contribuirão para a obtenção de resultados mais abrangentes e precisos. E eles serão obtidos por meios igualmente mais produtivos e eficientes. Qual, no entanto, seria a finalidade de uma pesquisa de potencial de mercado? Pois bem, uma pesquisa de potencial de mercado, ela serve para mensurar, ou seja, medir as chances reais, ou seja, potenciais que uma empresa ela tem de participar no mercado no qual ela atua ou pretende atuar, sendo utilizada para servir de parâmetro
para a definição da fatia de sua participação nesse mercado, que é também conhecida como market share. Então, assim, o market share, ou fatia de mercado, é o pedaço, ou seja, uma proporção que uma empresa ocupa no mercado, no qual ela comercializa os seus produtos ou serviços, proporcionalmente aos seus concorrentes, né? Em outras palavras, é a pesquisa de potencial de mercado que auxilia os tomadores de decisão a conhecerem o número de clientes que comprarão os seus produtos ou serviços e quantos desses clientes eles permanecerão comprando dos concorrentes. Também mensurando assim o volume das vendas total, compartilhando entre os concorrentes desse segmento. Então, assim, todos esses dados eles são primordiais. Quem pretende entrar em um novo mercado ou elevar a sua participação no seu mercado de atuação em relação aos novos concorrentes. Os resultados de uma pesquisa de potencial de mercado, eles poderão indicar o tamanho da demanda dos consumidores. Isso é importante, é crucial. Esse tipo de medida numa pesquisa de mercado, bem como as tendências dessa demanda para os próximos anos. Então, assim, o cenário atual e o futuro da concorrência e o tamanho de um potencial nicho que um negócio ele poderá ocupar. Vale lembrar que a pesquisa de potencial de mercado ela indicará o tamanho de um mercado, como a gente já havíamos dito, a fatia que cada participante desse mercado possui e ainda realizará uma previsão da evolução do tamanho desse mercado, seja para mais quando ele estiver se expandindo, ou seja para menos quando ele estiver em retração. As duas condições, expansão ou retração, elas devem ser cuidadosamente avaliadas pelos tomadores de decisão. Pense em uma empresa produtora de camisas de algodão, que executa uma pesquisa mercadológica com o objetivo de determinar o tamanho do mercado para as camisas masculinas. Além do tamanho do mercado, ela também quer estimar a taxa de expansão ou retração projetada para o segmento de negócio e ainda estimar a participação do mercado dos principais concorrentes. Então, assim, são dados importantes e cruciais que uma empresa ela busca. Supondo que a tendência seja de expansão no mercado, a empresa ela deverá prever o aumento no seu volume de produção e talvez até pesados investimentos para elevar a sua capacidade produtiva. Pois, caso contrário, a sua participação no mercado ela estará ameaçada pelos concorrentes, uma vez que ela não terá produtos suficientes para suprir a necessidade de mercado. Então, assim, olha só a importância da pesquisa mercadológica ou pesquisa de mercado. E assim, por outro lado, se o estudo do potencial de mercado indicar uma retração nesse segmento, é melhor que a empresa se prepare para conter despesas e reduzir o seu volume de produção ou procurar outros mercados para direcionar as vendas dos seus produtos. Por isso assim, antes de lançar um produto, é altamente recomendável que a empresa ela realize o quê? Um teste de mercado, que é um componente da pesquisa mercadológica. Então, assim, esse teste de mercado ele também é conhecido como teste de marketing e é frequentemente utilizado para testar o lançamento de um novo produto ou uma nova versão de um produto existente. Muitas empresas elas fazem isso. Os executivos, por sua vez, eles precisam se apoiar
na inteligência de mercado, né? No que o mercado pode oferecer. Que é assim, que ela, como por exemplo, que para tomarem suas decisões e elevar assim as suas chances de sucesso na manipulação assim das diversas variáveis que o marketing ele oferece, né, do produto, variáveis como preço, produto, promoção e pontos de distribuição. E assim, ao lançar um novo produto ou mesmo ao modificar um produto existente, as informações para a decisão de marketing que um teste de mercado poderá fornecer aos executivos tomadores de decisão são vendas por unidade e valores monetários, participação de mercado, participação relativa de mercado, que é a participação em relação aos principais concorrentes, digamos assim. Avaliar também a lucratividade e o retorno de investimentos. Deve ser avaliado também por meio desse teste os resultados das alternativas das estratégias de marketing, bem como a receptividade dos consumidores ao produto. Como resumo desta aula, nós estudamos que a pesquisa de potencial de mercado, ela tem justamente a função de estimar e prever o tamanho de um mercado, identificando com isso a concorrência direta e indireta, e também a fatia de mercado que os concorrentes ocupam. Aprendemos também que o estudo de cenários é uma ferramenta que ajuda a prever o futuro, identificando, construindo e testando cenários alternativos com base em possíveis acontecimentos nos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e tecnológicos. Então é isso. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.